Pois bem, meus amigos, voltamos para o nosso sexto bloco, onde continuaremos a análise do nosso querido, amado, desejado, venerado e contemplado direito penal. Especificamente neste momento, falaremos sobre o quê? Ainda sobre os crimes contra a administração pública. No bloco anterior, falamos muito sobre o peculato e as 5 modalidades deste crime. A partir de agora, estudaremos o artigo 316 do Código Penal, que é o crime de concussão ou concusão. Vejam o que diz o 316. Ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Galera, filosofem aqui com o tio de vocês. Verti, como diz meu sobrinho, verti. Crime próprio, isso não há que se discutir, são aqueles praticados pelos funcionários públicos no exercício da função, ou, vejam o que a concussão diz aí, ou até mesmo antes de assumi-la, mas em razão dela. Então aqui é necessário que o crime seja perpetrado em virtude da função. Primeiro ponto. Segundo ponto, o verbo núcleo do tipo, a conduta é exigir. Há uma exigência por parte do sujeito ativo. E a exigência é em relação a quê? Quase que eu derrubei o copo. Em relação a uma vantagem indevida. Se eu sou funcionário público e exijo do particular algo devido, algo previsto em lei, algo regulamentado pela lei, não há crime. A exigência aqui é de uma vantagem indevida. E percebam que o 316 não faz menção a qual tipo de vantagem. Pode ser uma vantagem econômica, pode até ser uma vantagem sexual. O funcionário público diz o seguinte, olha, ou você, bela moçoila, portadora de medidas generosas, sai comigo, ou eu farei uma fiscalização no seu estabelecimento comercial. Vejam que é uma vantagem indevida. A lei não regulamenta a prática de prestações sexuais, honorários em pecúnia, brincadeirinha, por parte de alguém. Então é uma vantagem indevida, seja ela econômica ou não. Eu uso esse exemplo exagerado para que vocês entendam. A vantagem é econômica ou não. Ainda falando exigir. Para a consumação do crime, para que o crime de concussão esteja consumado, basta a exigência. Eu exijo vantagem indevida. Veja que o tipo penal não faz menção à obtenção da vantagem indevida. Se o cara obteve ou não obteve, brother, tantofas. O importante é que o funcionário público exigiu. Claro isso para vocês? Tranquilo, sim ou não? Então a conduta é a exigência de uma vantagem indevida. Não obteve a vantagem indevida, fuck off. Beleza, galera? Tranquilo? Até aqui todos lépidos, serelepes e pimpões. Ação penal. Pública incondicionada. Pena. Reclusão de 2 a 8 anos e multa. Então o procedimento é o procedimento ordinário. E aplicação cumulativa da pena de multa. Consumação se dá com a exigência independentemente da obtenção do resultado. Apesar disso, Mano Joe, é possível a tentativa, porque ele é um crime de forma livre. Hã? O que são crimes de forma livre? Acácio, Miranda, o homem e o mito? Eu digo a vocês, eu posso exigir verbalmente,
eu posso exigir eletronicamente, eu posso exigir através de um intermediário, eu posso exigir até através de sinal de fumaça, se for possível. Então essa exigência se dá de qualquer forma. Eu vou exigir eletronicamente ou por telefone, isso é interceptado. Tentativa. Mas é possível a tentativa de concussão. É possível a tentativa de concussão. Tranquilo? Ficou claro isso para vocês, meus amigos? Beleza? Até aqui todos lépidos, serelepes e pimpões? Vamos lá. Vamos lá. Eu quero também que vocês raciocinem sobre o seguinte. Só o funcionário público, no exercício da função, e quem é a vítima, Cássio? A vítima é a coletividade e o ente da administração pública ao qual o funcionário está vinculado. Então, se ele é fiscal da Prefeitura de São Paulo, é a coletividade e, de forma secundária, a Prefeitura do município de São Paulo. Galera, eram estes os aspectos relacionados à concussão ou concusão. Por quê? Parece uma brincadeira, mas se a gente for ler o SS, o som, o efeito seria exatamente este. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Reclusão de 2 a 8 anos. Só o funcionário público, mesmo que antes de assumir a função, mas ele o faz em razão dela, a vantagem indevida de qualquer natureza, o crime está consumado com a mera exigência, independentemente da obtenção do resultado, é compatível com a tentativa, procedimento ordinário e ação penal pública incondicionada. Ah, Cássio, você já disse tudo isso, por que você está sendo repetitivo? Porque os crimes contra a administração pública são extremamente importantes na prova de vocês e não sei por que cargas d'água eu ando com uma pulguinha atrás da orelha em relação à concussão. Não sei não, não sei não, concussão. Galera, 317 é o crime, aliás, 316 parágrafo 1º é o excesso de exação. O que é o excesso de exação? Ocorre quando o funcionário público exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido. Ele exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido. Primeiro ponto. E segundo ponto, quando é devido, ele emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. No excesso de exação, o funcionário público não terá nenhuma locupletação ilícita. No excesso de exação, o funcionário público não terá nenhuma locupletação ilícita. Como assim? Ele não vai ganhar dinheiro nenhum com isso. Ele cobra indevidamente pelo simples fato de cobrar. Fala, pô, a prefeitura está quebrada, esse cara é rico, eu vou cobrar mais, a gente deixa aí, depois a gente constrói uma creche com isso. Não pode. Cobrou a mais. Excesso de exação. Segundo, ele emprega na cobrança meios vexatórios. O munícipe está devendo imposto para a prefeitura de uma pequena cidade no interior. O que o prefeito faz? Ele descobre que na cidade há um comerciante que tinha um carro daqueles loucuras de amor, lembra disso? Se você mandar isso para alguém algum dia, saiba que você vai perder a pessoa. É aquele carro que você manda parar na porta, cheio de bexiga, música. Se alguém mandar essa bulhufas para mim, eu nunca mais olharia para a cara da pessoa. Então não o façam, a não ser que você queira zoar a pessoa, aí você faz. O prefeito sabe que isso está fora de moda, demodê, hoje as pessoas preferem mandar nudes do que o carro do Loucuras de Amor, está lá abandonado, ele aluga para a prefeitura e fala, vamos utilizá-lo na cobrança de impostos. O Loucuras de Amor deixa de ser, passa a ser, aliás, o Loucuras Tributárias. Ele vai lá, manda um motorista e um fiscal, estou sem retorno aqui, voltou. Manda um motorista e um fiscal pararem à porta do munícipe devedor e lá começa a cantar uma música.
da Xuxa, sei lá. Hoje é dia de festa, blá 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 blá, seu imposto vai pagar. Enfim, é o que acontece, é um excesso, é um excesso. É um excesso até para uma declaração de amor, imagina para cobrar o imposto. Imagina para o funcionário público cobrar qualquer coisa. Comete o excesso de exação disposto no 316, parágrafo 1º. Atentem a estas duas circunstâncias. Beleza? Reclusão de 3 a 8 anos, procedimento ordinário, ação penal pública incondicionada. É aquela questão do que nós falamos lá atrás, a diferença entre o justo e o correto. Não é justo que o cara esteja devendo, mas também não é correto que o prefeito cobre desta forma. Tranquilo? Minha avó dizia, de boas intenções o inferno tá cheio. É exatamente isso, prefeito cidade quebrada, quebrando o porquinho lá, o cofre, para juntar as moedinhas para custear os serviços públicos, não tem, e tem um cara que é milionário que deve. Mesmo assim, ele não pode cobrar dessa forma, incidiria no excesso de exação. Parágrafo 2º. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, reclusão de 2 a 8 anos. Ele recebeu indevidamente, naquela condição que já foi citada a vocês. Ele recebeu indevidamente, naquela condição que já foi citada a vocês. E o que ele faz? Desvia em proveito próprio ou alheio. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Firmeza, galera? Até aqui todos lépidos, serelepes e pimpões. O próximo crime é a corrupção passiva. E eu quero que vocês escrevam aí ao lado do 317, entre parênteses, 333. 333. 333 é metade do 666. E por quê? Galera, corrupção passiva. Passivo é aquele que recebe. E no 333, nós temos a corrupção ativa. Ah, Cássio, por que eu tenho uma corrupção passiva e eu tenho uma corrupção ativa? Por conta da situação de cada um dos sujeitos ativos. Todos vocês sabem que nós estamos estudando o capítulo dos crimes praticados pelos funcionários públicos contra a administração pública. Ou seja, a corrupção passiva, quem pratica é o funcionário público. E no 333, nós temos o quê? A corrupção ativa. Lá no 333, quem pratica é o particular, que não está nessa condição de funcionário público. Por isso que nós temos duas corrupções. Quando eu falar da ativa, eu vou explicar para vocês a questão da teoria pluralista. Por mais que não seja propriamente o objeto da prova de vocês, eu acho importante que vocês saibam. Afinal, vos amo. Beleza? 317, vamos à leitura dele. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Meus amigos, são 3 os verbos núcleos do tipo da corrupção passiva do 317. O verbo solicitar, o verbo receber e o verbo aceitar. Solicitar, receber e aceitar. Quando eu penso no solicitar, eu penso que ele pediu e para a consumação do solicitar,
não é necessário que ele tenha recebido. Eu solicitei. Se o cara pagou ou não pagou, são outros 500. Então, no momento em que eu pedi, está consumado o crime em relação à solicitação. Receber. O recebimento, como o verbo já nos explica, leva em consideração que há um resultado. Ele recebeu aquela vantagem indevida. Ele recebeu aquela vantagem indevida. E por fim, o terceiro verbo é aceitar promessa. Ele ainda não tem La Plata ou qualquer outra vantagem que seja. Ele ainda não tem o dinheiro ou qualquer outra vantagem, mas ele já apertou a mão do corruptor, já olhou nos olhos do corruptor e disse: estamos fechados. Beleza, galera? São 3 os verbos núcleos do tipo. Então, consuma a solicitação quando ele pede. Consuma o recebimento quando há o resultado, ele recebe. E consuma a aceitação quando ele aceita a promessa. Fechamos, já era, é nóis, freguesia do ó. Tranquilo, galera? Beleza? Em relação à vantagem, já disse a vocês e repito, vantagem indevida. É necessário que ela não seja correta, mas ela pode ser de qualquer natureza, econômica, financeira, sexual ou seja lá o que for. Beleza? Tranquilo? Até aqui todos lépidos, serelepes e pimpões. O particular, já disse e vou repetir, o particular que corrompe responde pelo 333. Aqui é necessário que seja o funcionário público. Ação penal no caso do crime do 317, Acácio. Ação penal pública incondicionada. Pena máxima, 12 anos. Procedimento ordinário, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Procedimento ordinário. Crime de forma livre, eu posso aceitar, receber ou solicitar de qualquer forma, então é compatível com a tentativa e a corrupção jamais, digo isso pausadamente, jamais será compatível com o quê? Com a modalidade culposa. Eu fui corrompido culposamente. Não existe isso. Não existe isso. Firmeza, galera? Tranquilo? Para nós encerrarmos este bloquete, 317, parágrafo 1º na tela. Causa especial de aumento de pena. A pena é aumentada em 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário público retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. Então, se em razão da vantagem ou da promessa, o funcionário público efetivamente não pratica o ato de ofício. Eu sou fiscal, eu tenho que lacrar um estabelecimento. Recebi uma notinha, o que eu faço? Eu vou lá e efetivamente não lacro o estabelecimento. O crime já estaria consumado quando eu solicitei ou recebi a vantagem. Aqui há uma causa especial de aumento de pena quando eu efetivamente não tomo as medidas funcionais. E o parágrafo 2º, se o funcionário público pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo à influência de outrem, que é a corrupção passiva privilegiada. E por que, Acácio Miranda, o homem, o mito, é corrupção passiva privilegiada? Porque detenção de 3 meses a 1 ano. Lembrem, lá eram 2 anos a 12 anos. Aqui são 3 meses a 1 ano. Ou seja, procedimento sumaríssimo da Lei 9.099 de 95. O próximo crime a ser estudado por nós é o crime de prevaricação do 319 e nós o faremos quando? No próximo bloquete, o de número 7. Cliquem aqui. Prazer inenarrável estar ao lado de vocês, galera. Valeu, abraços, tchau!